Marília Leite, eu tenho 21 anos e hoje eu vim compartilhar um pouco sobre a minha história e o meu pós-operatório na cirurgia ortognática. Então, o meu tipo de deformidade, dentofacial era do tipo classe 3, que é quando a mandíbula ela cresce de forma desproporcional à maxila, ou seja, a minha mandíbula ela cresceu muito para frente e a minha maxila ela cresceu para trás. Então eu tinha muita deficiência na região da maxila também. Ou seja, a maxila é esse osso superior e a mandíbula é esse osso aqui inferior, que suporta os nossos dentes, né? Eu comecei a usar aparelho muito nova, cerca de 13 anos de idade. Eu sabia que tinha algo de errado nos meus dentes, então eu falei para os meus pais que eu queria muito colocar aparelho, eu queria ficar com um sorriso muito bonito e tal. E aí eu coloquei aparelho. Nesse processo, com 16 anos, percebi que os meus dentes eles já estavam alinhados. A gente na época tentou a técnica de descompensar, né? Que é quando tira um elemento dentário, faz a extração desse dente para tentar recuar os dentes inferiores e tentar avançar esses dentes aqui superiores para tentar compensar com a extração para que a mordida ela possa assim se encaixar. E não deu certo, né? Com 16 eu vi que já estavam alinhados, que não tinha mais o que fazer. Eu falei, não, vamos tirar logo esse aparelho, que eu não quero mais, já passei muito tempo com ele. E aí tirou o aparelho. E a minha dentista da época, minha ortodontista, ela falou, olha, se o seu osso mandibular, ele ainda tiver, se sua mandíbula, né, ainda tiver um desenvolvimento, se ela vier a crescer mais, provavelmente você vai precisar de uma cirurgia. Nesse dia foi a primeira vez que eu ouvi falar de cirurgia. Eu falei, não preciso disso, chorei e tal. Vamos tirar logo esse aparelho e tal, que tá bom. Com o passar dos dias, eu fui percebendo que a minha mordida, ela não tava ok, sabe? Então, eu falava, nossa, fulano tirou o aparelho na mesma época que eu e o dente dela tá tão bonito, tá tudo tão encaixado, e por que não acontece isso comigo? Eu tentava negar, né, isso da cirurgia, mesmo sabendo da existência dessa necessidade. E aí, eu me formei no ensino médio, com 18 anos, e entrei na faculdade de odontologia. Na faculdade de odontologia, eu quis retomar o tratamento ortodôntico para ver qual era a possibilidade, né, para compensar novamente a minha mordida com outro ortodontista. E aí a ideia inicial era fazer a extração de outro dente. Eu tinha feito uma extração do lado direito, e aí, no caso, faria a extração do lado direito ou do lado esquerdo também, pra ver a descompensação ser um pouco maior. E aí a gente tava nesse processo, né, se preparando, preparando os dentes e tal, pra fazer essa exodontia, essa extração. E quando na minha faculdade, no quarto período, um grupo aqui da minha cidade que se chama Vale Ortognática. Eles são um grupo de 3 cirurgiões bucomaxilofaciais que fazem, né, a cirurgia ortognática. E aí eles foram dar uma palestra lá na minha faculdade, falaram bastante sobre o assunto, mostraram vários casos assim, que eu me identifiquei bastante, bem parecidos com o meu. E aí eu falei, não, vou no final da palestra. Eles assim deixaram bem à vontade de quando terminasse a gente fosse lá conversar com eles. E aí no final da palestra eu falei, não, eu vou falar com eles. E aí eu conversei, falei do meu problema, marcamos uma consulta. E aí eu falei pra minha mãe, eu preciso ir nessa consulta, preciso que a senhora entenda a necessidade do meu problema. E aí a gente foi pra essa consulta. Realmente foi uma consulta que abriu o meu horizonte da minha real necessidade da cirurgia ortognática, e que realmente ela ia transformar
a minha vida e me dar mais conforto e qualidade de vida, porque eu me limitava muito devido ao meu problema. Então, aí, a partir desse dia, eu decidi de fato fazer a cirurgia ortognática, iniciei todo o processo de descompensação ortodôntica, que para a cirurgia ortognática eu precisava descompensar tudo aquilo que eu havia compensado. Ou seja, era voltar os meus dentes que seria a anatomia normal deles, sabe? Ou seja, os dentes superiores, eles virem, né, aqui para trás, que seria o correto da minha mordida. Não é o normal, mas o que seria a minha mordida. Normal é esses os superiores um pouco para trás e os inferiores assim, sendo que a mordida ideal é dessa forma aqui, que ocorra esse encaixe. E o meu acontecia isso. Acho que deu pra entender, mais ou menos. Então, e aí esse processo durou cerca de 1 ano e meio. Então, assim, foi um processo bem longo, foi um processo que eu precisei, né, de um acompanhamento psicológico, que é algo que eu indico também se você tiver a oportunidade de ter um acompanhamento psicológico durante esse processo. É muito importante. Então, eu tive um acompanhamento psicológico, foi um processo que eu desenvolvi bastante paciência, porque realmente você tem que esperar, né? E eu ficava bastante ansiosa, às vezes no início eu chorava bastante, mas depois eu fui criando essa paciência, fui controlando a minha ansiedade. A minha psicóloga, ela me ajudou muito nesse processo. Então, depois de 1 ano e meio, o meu buco, né, era o que eu tava esperando. Ele falar, não, você tá pronta pra fazer a cirurgia ortognática. E aí, quando chegou, assim, no posicionamento ideal dos meus dentes, com o aparelho, ele falou, não, você tá pronta, a gente já pode realizar a sua cirurgia. Então, a minha cirurgia eu realizei através do meu plano de saúde. O meu plano de saúde, ele é Unimed, e eu tenho ele há mais de 15 anos, desde muito pequena. Então, eu fiz a solicitação no meu plano, né, encaminhei toda a documentação, provando, né, que eu realmente tinha o tal problema, para que eles pudessem autorizar. Cerca de, eu acho que foi menos de 1 mês, 20 e poucos dias, eles autorizaram a minha cirurgia. Só que como estava em época de pandemia, eles aderiram a um decreto e eles não estavam realizando esse tipo de cirurgia. E aí o meu cirurgião, ele falou para eu tentar uma transferência para outro hospital que estava sendo realizado várias cirurgias eletivas. E aí eu tentei essa transferência, em cerca de 20 e poucos dias eles autorizaram, acho que foi até menos, eles autorizaram a minha cirurgia, e aí a gente já foi marcando tudo para ser realizado numa sexta-feira, a minha cirurgia. Então, assim, o plano ele cobriu praticamente a minha cirurgia toda, cobriu tudo. O que ele não cobriu foi os honorários do meu buco, porque eu escolhi um buco que não era credenciado no meu plano. Então, os honorários dele eu tive que pagar por fora. E também a minha fisioterapeuta, porque a fisioterapeuta tem que ser especialista em orofacial, para que não ocorra nenhum dano, né? Depois da cirurgia, a gente faz um processo de fisioterapia e essa pessoa, esse profissional, ele precisa ser especialista na área. Então, eu procurei essa profissional, muito boa, e aí eu paguei também por fora. Agora o resto, o plano cobriu tudo. Internação, anestesista, material da cirurgia, sendo assim que eu ainda vou tentar um reembolso, né, da fisioterapia e dos honorários do meu cirurgião. Eu ainda vou tentar um reembolso. Então, eu realizei a minha cirurgia no dia 7 de maio, uma sexta-feira, e aí eu fui pro hospital cerca de 5 horas da manhã. Minha cirurgia, ela ia ser realizada bem cedo. E aí eu cheguei lá, dei entrada, né, mostrei o teste do Covid que eu tinha feito um dia anterior, que a gente tem que fazer, né, o teste do Covid. E eu tava, na verdade, assim, eu tava com bastante medo,
de fazer a cirurgia devido à pandemia, devido a tudo que estava acontecendo, mas eu falei, não, eu vou fazer. Na época eu estava sentindo bastante dor. Devido à descompensação, devido ao meu problema, eu estava sentindo muitas dores faciais. Minha musculatura facial, ela estava totalmente assim, fadigada, cansada. E devido à mecânica, né, dos meus dentes, eles estarem numa situação que não encaixavam de forma alguma. Tava uma situação assim, horrível. E aí eu falei, não, vou tomar coragem, eu vou fazer a minha cirurgia. E aí eu cheguei lá, né, dei a entrada e tal, e aí eu me despedi da minha família, do meu noivo, e aí eu entrei sozinha no quarto, porque a minha mãe, ela ia ficar comigo, só que ela só ia entrar na parte da tarde, depois que eu saísse do bloco cirúrgico. Então, o maqueiro, ele veio me buscar, eu acho que já eram 5 e pouco, ou era 6 da manhã, alguma coisa assim. E aí, chegando no quarto, eu peguei assim um maqueiro maravilhoso, que ele perguntou se ele poderia fazer uma oração comigo. Eu tava bastante nervosa, minha mão tava bem gelada, e aí eu falei sim, então a gente orou junto, antes da cirurgia. Antes de tudo, né, o que me emocionou bastante foi muito tranquilizador esse momento. Então, nesse momento, assim, que a gente tá tão vulnerável, é tão legal ter pessoas, né, ter profissionais humanos com responsabilidade ao nosso redor, porque isso nos tranquiliza bastante. E aí, aí a gente orou, aí ele me deixou lá no quarto, e aí eu fiquei lá, gravei alguns stories, falando que já ia realizar a cirurgia. E aí a enfermeira chegou com toda a roupa pra eu colocar. Eu coloquei a meia de compressão que ela pediu, né, pra eu colocar tudo direitinho, tirar minha roupa, colocar o avental lá cirúrgico. E aí ela me chamou pra gente ir. A gente foi, eu acho que foi pro bloco cirúrgico e era separado, assim, o bloco cirúrgico ficava meio que no corredor assim, e eu ficava nessa espécie, acho que era uma UTI, pra ficar na área de observação. Então a gente chegou lá, elas verificaram se estava tudo ok, começaram a colocar uma faixa no meu cabelo, que é pra segurar, na verdade, a intubação, que eles encaixam aqui nesse negócio, que coisa na cabeça, eu esqueci agora o nome. Eles enrolam, né, toda a minha cabeça. Acho que eu vou ter algumas fotos pra colocar aqui do lado na hora da edição, porque visualizar é bem melhor pra entender. E aí ela foi fazer o acesso, né, o acesso venoso, porque elas fazem o acesso. Quando chega lá no bloco cirúrgico, o anestesista, ela só insere, né, anestesia. Então, no primeiro acesso, a minha veia estourou, doeu muito, bastante. Eu tenho que ser corajosa. E aí doeu bastante, só que aí, pronto, essa vez estourou, não funcionou. Aí foi pra outra veia, e aí deu certo. E aí elas me levaram lá, a anestesista, ela aplicou. Quando eu cheguei lá, ela já aplicou anestesia. Eu apaguei muito rápido. Ela só falou assim, eu vou aplicar agora a anestesia. Eu falei, tá bom. Nisso, ó, pronto, foi. Pegou bem rápido. Aí eu acordei lá no centro de observação. Eu confesso que eu tava sentindo muita dor nessa região aqui da maxila. Então eu lembro que eu tava anestesiada, então eu lembro de pouca coisa. Eu lembro que eu falava dor aqui, dor aqui, dor aqui. Aí eu falava alguma coisa tipo analgésico, medicamento. Eu falava alguma coisa assim, tipo, eu quero um medicamento, que eu tô sentindo dor. Aí eu só lembro disso, foi bem pouco. Aí eu lembro depois que eles aplicaram alguma coisa e logo eu fui pro quarto. Chegando lá no quarto, minha mãe tava lá. A gente também tinha uma enfermeira, né, que a gente contratou pra ficar auxiliando minha mãe, que ela já tinha experiência com pós-operatório de ortognática.
E assim, uma coisa que eu aconselho, você se preparar também psicologicamente em relação a possíveis, não diria nem eventualidades, ao que pode acontecer no pós-operatório. Então, é algo que o buco, pelo menos assim, o meu buco, ele explicou tudo direitinho o que poderia acontecer, porque assim, e que é normal, sabe? Que é normal, que é pra gente já ficar preparado e não se desesperar na hora, né? A nossa família não ficar desesperada também. Então, que seria isso? Pode acontecer vomitar sangue no pós-operatório, porque na hora da cirurgia a gente engole muito sangue. Pode acontecer desmaio, né? Algo desse tipo. Então eu já estava preparada. Se isso acontecesse, eu já sabia que era normal, então eu já estava preparada, minha mãe já estava preparada. Quando eu cheguei no quarto, eu dormi um pouco, mas aí eu vomitei sangue, vomitei bastante sangue, assim, eu abri até minha boca demais, assim, na hora foi uma coisa bem descontrolada. Mas aí foi normal, vomitei, e aí depois vomitei umas 2 vezes sangue, e depois parou, e aí a moça do hospital veio limpar e tal. E aí depois eu fui realizar a minha fisioterapia. Então a minha fisioterapia, ela já no pós-imediato, que é algo que é muito bom. Então a minha fisioterapeuta, ela vai lá pro hospital, a primeira sessão é no hospital, ela faz a aplicação de laser, faz todo o cuidado, né, de fazer eu esqueci agora, meu Deus, a massagem, né, do edema, para controlar aquele edema e colocar a bandagem, que a bandagem é uma espécie de adesivo que ele controla muito o edema. Então, em outro vídeo eu posso falar de forma mais específica sobre a fisioterapia, porque é muita coisa pra falar. Eu tô tentando falar pouco, mas é porque eu falo muito pra esse vídeo não ficar muito longo. Então, aí eu fui liberada no outro dia, eu já fui liberada no sábado, né? Eu fiz na sexta, no sábado, cerca de 11 e pouca, meu buco foi lá olhar como eu tava, e aí ele já me liberou. Aí eu fui pra casa. A primeira semana é a semana mais difícil, né? Foi a semana mais difícil. Uma dica que eu dou é se você tiver um criado mudo, assim, do lado, ou colocar alguma bancada, alguma coisa, pra você colocar tudo em cima que você vai precisar. Gaze, os medicamentos que o seu cirurgião passa no pós-operatório, é muito importante que você tome todos no horário certinho, tá? Pra que a sua recuperação ela seja boa. Deixa eu ver, gaze, nebulizador eu também usei bastante pra ajudar na respiração. Então eu coloquei o nebulizador, o sorine nasal, o soro fisiológico também que eu usei nasal pra fazer a limpeza do nariz. Eu usava, eu acho que 3 vezes ao dia, alguma coisa assim, porque você pode ficar com um pouco de dificuldade pra respirar. Então, utilizando isso, pelo menos assim, pra mim, eu fiquei muito bem. A nebulização eu usava, eu acho que 3 vezes ao dia, com soro fisiológico. E colocar também as pomadas, né, pra boca. Eu usei Bepantol e usei outra pomada eu acho que era até com algum medicamento, essa pomada. Eu não me lembro agora o nome, mas muito boa, porque o lábio ele fica extremamente ressecado, ele fica extremamente demasiado, e eu passava essas pomadas assim toda hora mesmo. E assim, o meu lábio ele não rachou por conta disso. Muito importante que você faça uma hidratação labial muito boa, porque senão seu lábio vai ressecar totalmente. Você pode ferir a sua boca toda. Então, assim, eu já tinha esse cuidado antes e depois da cirurgia, assim, eu redobrei total. Então, passa sempre com a gazezinha. É bom também você deixar um espelho do lado também pra você ficar olhando. E assim, nas primeiras semanas, eu até evitava um pouco olhar pro espelho, porque eu sabia que eu tava bem inchada e tal. Vou colocar umas fotos aqui. Mas eu tava muito feliz. Muito feliz. Eu já notava que a minha mordida ela já tava encaixada, então pra mim isso já tava muito satisfatório. Algo que eu tive dificuldade foi a ida ao banheiro. Sim, gente, prisão de ventre. Porque eu acho que também decorrência anestesia, né, geral. Eu dei uma pesquisada porque a anestesia é geral.
E aí ela pode ocasionar um pouco, então foi um pouco difícil nos primeiros dias, mas aí depois eu consegui de boa e depois normalizou. Eu também comia um pouco de mamão batido, aveia, algumas coisas que estimulassem, que a minha nutricionista ela passou, ela tinha me explicado já esse tipo de situação. Por isso que é bom você se consultar antes, né, com a nutricionista, fazer todo o acompanhamento com o fisioterapeuta, porque aí a sua recuperação é melhor e você já sabe também de todas essas eventualidades. Então, assim, o que eu queria falar era sobre a higienização bucal. Muito importante, e é importante que você não deixe de fazer a sua higienização após as alimentações. Porque o corte na cirurgia ortognática é feito todo internamente. Então é todo intraoral, todo na região da boca, por dentro da boca. Por isso que a gente não fica com cicatrizes, né? Então, o máximo que pode ser feito fora da cavidade oral é um cortezinho aqui na região aqui do ângulo da mandíbula, que foi feito comigo, alguns pontos aqui, um cortezinho aqui, mas ele já tá cicatrizando, quase imperceptível. E por isso que a higienização oral deve ser feita com uma seringa. Eu utilizava uma seringa, acho que de 20 ml, se eu não me engano, era 15. Colocava soro fisiológico estéreo nela, fazia, né, esguichava ela na boca, uma escova pequena, com a cabeça pequena, para que ela não machuque os seus pontos, a sua boca, e também porque você tá com a abertura limitada. Então é importante que a escova ela seja pequena. Então ali eu fazia toda a higienização. Eu comprei também algumas escovas para aparelho ortodôntico. Na verdade eu já tinha algumas, mas eu comprei novas, né, para alcançar lugares que a outra escova ela não alcançava. E o PerioGuard que a gente usa após a escovação. Quando eu tava muito indisposta para levantar, eu tava me sentindo muito cansada ou com algum tipo de tontura, eu fazia o quê? Eu pegava meu noivo, na verdade, que tava cuidando de mim, ele pegava uma bacia mais ou menos assim, gente. Você pegava essa bacia na cama mesmo, você senta, pega essa bacia, coloca na sua frente e faz a higienização, tá? Por isso, assim, eu encontrei essas alternativas porque eu não ficava de jeito nenhum sem fazer higienização por causa do risco de infecção, porque ali é alimento na sua boca, em contato com pontos, em contato, entende? Um local cirúrgico, então é a mesma coisa que você limpar uma cirurgia que foi feita na barriga, no abdômen, no braço, então tem que limpar a região. E aí eu fazia esse tipo de higienização assim na cama, quando eu tava muito disposta, e pronto. E outra coisa, na semana seguinte, assim, aí eu continuei fazendo minha fisioterapia, eu acho que era 3 vezes na semana, se não me engano. E aí eu fui, depois eu fui fazendo a abertura de boca, ia fazendo as consultas com o meu buco. Assim, a minha recuperação, ela realmente superou as minhas expectativas. E o meu resultado também, assim, eu amei, assim, demais. O resultado do meu nariz, o resultado da minha boca, a minha mordida, assim, eu nunca pensei que minha mordida ia me encaixar dessa forma. Eu ainda tô com um sorriso um pouco limitado, mas já dá pra ver mais ou menos. E eu senti também que um pouco a minha fala mudou um pouco, a minha fonação, porque tudo isso altera, né, devido à acomodação da língua. E em relação à parestesia, eu tava com bastante parestesia aqui, só que, assim, um mês eu comecei já a sentir a sensibilidade, né, aqui nessa região, que a parestesia é quando você não sente, né, uma região, porque algum nervo ele foi afetado durante a cirurgia, o que é normal, porque ali na hora eles têm que manipular. Então aqui já voltou totalmente, meu nariz também eu não sentia quase nada, agora eu já tô sentindo. O que eu não tô sentindo ainda é a região esquerda do lábio inferior. Então, basicamente essa região aqui, olha, daqui, não, daqui até aqui. Ainda não tô sentindo, né? Às vezes eu acabo mordendo sem querer. Tô estimulando aí com os tratamentos, com a fisioterapia, né? Pra a sensibilidade voltar, mas a sensibilidade, assim, a parestesia eu pensei que ia me afetar mais, mas nem me afetou tanto.
Então, a gente pensa que a cirurgia eu pensava que era algo, meu Deus do céu, vai ser horrível e tal. Claro que tem seus momentos de dificuldade. Também é bom a gente entender que cada pessoa tem um tipo de sistema imunológico, então vai ter um tipo de cicatrização, tem um tipo de, né, de recuperação, porque nós somos diferentes. Eu posso ter me recuperado mais rápido, você pode se demorar mais um pouco. Eu posso ficar com algum tipo de, tipo, essa parestesia aqui, você pode ser que você não fique com nenhuma. Então, assim, é muito individual a recuperação de cada paciente ortognática, mas não se diminua, não acho que você não tá evoluindo por fulano tá se recuperando melhor que eu, ou não sei o que, sabe? Não, você tem o seu tempo. Eu acho que todo mundo que me fala comigo perguntando sobre, eu falo muito de paciência. Você tem que respeitar o seu tempo, você tem que respeitar o seu corpo, você tem que respeitar os seus limites, sabe? Você tem que respeitar tudo isso, sabe? Dá paciência pro seu corpo. Não vamos também correr antes do tempo, se desesperar, não vamos fazer isso, sabe? Vamos fazer tudo certinho pra recuperação ela ser melhor possível, né? Fazer tudo certinho de acordo com o que o seu cirurgião ele recomenda. Então foi isso. Eu acho que eu falei até demais, mas eu ainda tenho muito ainda mais pra falar, porque é muita coisa. Só que eu espero que esse vídeo ele ajude de alguma forma as pessoas que são indicadas, né, a fazer cirurgia ortognática, ou alguém que tem algum parente, amigo, namorado, esposa que precise, né, fazer essa cirurgia. E qualquer dúvida pode perguntar lá no meu Instagram, vou deixar aqui embaixo o meu Instagram, porque você pode vir falar no meu direct, que eu vou responder e vou tirar todas as suas dúvidas. O que eu souber, na verdade, né, o que eu souber responder, eu respondo, e espero que tenha ajudado de alguma forma, espero que tenha esclarecido algumas coisas. E é isso. Tchau!